Queria fazer um cumprimento especial para aqueles que travaram uma luta histórica pela doação desse terreno, que é o Sindicato do Aceio, os Trabalhadores do Aceio do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Trabalhadores do Aceio de Caxias do Sul, Sindilimp. A Codeca é uma empresa que precisa estar lastreada, porque qualquer um que vai ao mercado tomar um empréstimo sem nenhuma garantia tem severas dificuldades em contratar um empréstimo. Porque o juro é mais alto e o risco é mais alto para o banco. E, como bem tratou o relatório do vereador Wagner Petrini, o município é o acionista majoritário da Codeca. Então, entrega a uma empresa de seu patrimônio um terreno de seu patrimônio. E essa luta do sindicato é uma luta para garantir que essa empresa continue tendo condições de prestar o excelente serviço que presta à nossa comunidade. É uma luta para que esta empresa continue nos momentos de mais dificuldade para a nossa comunidade, sendo a empresa que atende às necessidades de todos os caxienses. A exemplo das tragédias ocorridas em 2023 e 2024. Então, mais do que parabenizar o Poder Executivo por essa proposta, vereador Andressa, eu queria parabenizar o sindicato, porque fez essa luta e apresentou ela, a minha, a vereadora Andressa, a vereadora Roselane Frigieri, no início desse ano, para que houvesse essa possibilidade de reestruturação. Mas queria tratar da preocupação que tenho em relação à Codeca. Não adianta, presidente, nós garantirmos lastro à empresa, garantirmos a transferência de patrimônio para a contratação de empréstimo e, infelizmente, suprimirmos parcelas dos contratos que anteriormente vigoravam. E essa é uma situação que, infelizmente, já ocorreu quando da presidência da Ellen na Codeca. Era a supressão de contrato atrás de supressão de contrato, que levou a empresa a quase ter uma inviabilidade. Nós verificamos os balanços da Codeca e a gente verificava que efetivamente havia um passivo mensal. Agora, na primeira oportunidade de apresentação de balanço pelo Milton, foi o maior prejuízo da história da empresa em um mês. O maior prejuízo da história. O que deu com a Maria de Lourdes total de prejuízo em 2024, deu com o Milton em um mês em 2025. Porque abre mão de receita. E a Codeca não tem condição de abrir mão de receita. A Codeca tem que ampliar a receita. Porque as pessoas não nos reclamam que a Codeca tem ido muito nos bairros. Nos reclamam que falta Codeca nos bairros. Nos reclamam que falta roçada na Forqueta, que falta roçada no Cruzeiro, que falta serviço de tapa-buraco nas vias do interior do município que poderia ser prestado pela Codeca. É isso que as pessoas nos reclamam. E essa opção de reduzir os serviços pode levar essa importante empresa pública ao caos. Se nós tirarmos o transporte do lixo entre a estação de transbordo e o nosso aterro sanitário, nós vamos suprimir 11 milhões de receita. 11 milhões de receita por ano. Uma empresa que apresenta um déficit de 5 milhões não tem capacidade de suportar mais 11 milhões. E o que nós ouvimos aqui do secretário Galafassi é que nós promovemos um investimento no aterro sanitário de 4 milhões, 5 milhões. Na última semana ouvimos, vereador Fantinel, agora que nós gastamos 5 milhões dos contribuintes, nós vamos entregar esse aterro sanitário à iniciativa privada? Que entregasse antes de fazer o investimento. Esse aterro vale muito dinheiro, é um bem público. E a Codeca necessita da prestação de serviço, tanto do transporte quanto da acomodação do lixo no aterro. Então, nesse momento, presidente, parabenizar o ato do município, que garante que a empresa tenha lastro para seguir, para contratar um empréstimo e para se reinvestir. Mas deixar aqui um apelo para que pare de abrir mão de receita. Se continuar abrindo mão de receita, vai acontecer a mesma coisa que anteriormente havia acontecido nas secretarias, quando o secretário Milton assumia. Todo mundo reclamava, não tinha fluxo de caixa, era um problema. Que saudades da Maria de Lourdes, que ouvia os outros e efetivamente trabalhava por essa comunidade. A Codeca não está aqui só para dar lucro. Nós não temos interesse que ela dê prejuízo, é verdade. Mas ela está aqui para prestar o melhor serviço que a nossa comunidade reconhece. E vamos conversar bem sobre esses temas. O prefeito Adiló é o prefeito, sabe por quê? Porque a Codeca é pública. Se não fosse pública, tinha perdido a eleição. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Vereador Andressa Marques com a palavra, enquanto a vereadora